Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então um novo hábito nesse novo mês, que é o hábito número 4. Pense, ganha, ganha. E para ilustrar e para ficar um pouquinho mais claro a nossa compreensão, gostaria de explicar esse hábito usando algumas histórias, para que esse novo paradigma, essa nova maneira de se pensar, fique mais clara para nós. E diz respeito a duas histórias. A primeira delas é de uma antropóloga que também é professora, uma antropóloga norte-americana, que em uma de suas aulas ela foi questionada pelos seus alunos e eles perguntaram para ela o seguinte: professora, quais são os sinais, os primeiros sinais de que a humanidade estava começando a se tornar civilizada? Entrar numa certa civilização, se tornando, E ela respondeu, e a resposta que ela deu foi um pouco inusitada, ajudando os alunos a pensarem de uma outra maneira, ao ponto que os alunos estavam esperando talvez que ela respondesse da seguinte forma, que foi quando os seres humanos começaram a criar, inventaram, fizeram, uma panela de barro, talheres, artefatos para caça, roupas, abrigos, Mas ela respondeu da seguinte forma: foi quando começou a haver fêmur, o osso, aquele osso grande da perna, quebrado e cicatrizado. E os alunos ficaram olhando e ela continuou. E ela disse: pois bem, no reino animal, se um animal quebra a perna, quebra o fêmur, dificilmente ele vai sobreviver. Dificilmente ele vai ter como ir até um riacho beber água. Ele vai ficar vulnerável a outros predadores. Então ele vai estar numa situação muito difícil, de uma situação crítica, aonde dificilmente ele vai sobreviver. Os outros vão seguir adiante, mas ele vai ficar ali vulnerável. Então, quando há um fêmur quebrado e cicatrizado, significa isso, falando da humanidade, significa que ali houve cuidado, ali houve um tempo de atenção, de cooperação. Houve ali outros seres humanos que se mobilizaram para ajudar a colocar aquele indivíduo em proteção, num lugar seguro e ajudá-lo a guardar ali até que ele se recupere. Então, ela falou: aonde há ajuda para alguém que está em necessidade, ali começa a civilização humana, a sua evolução e o desenvolvimento da humanidade. Olha só que coisa maravilhosa, e que é uma maneira que nós precisamos aprender a pensar. Normalmente nós entramos e aprendemos que uma das únicas maneiras de se viver é competindo, mas isso não é e não precisa ser assim. A cooperação também é um caminho. E esse novo paradigma, essa nova maneira de se olhar e de se pensar a vida é possível, principalmente nesse momento atual, onde nós estamos percebendo, gente, que a cooperação nos levará a mais longe, nos levará a experimentar a vida de uma maneira mais abundante. E uma outra história também que fala sobre essa questão da cooperação tem a ver com a palavra Ubuntu. Um outro antropólogo foi para a África do Sul, se eu não me engano, estudar a cultura daquele povo e perceber, viver entre eles. E ele estava um dia com as crianças daquele lugar e ele propôs uma brincadeira, uma gincana, uma dinâmica. E a dinâmica era o seguinte, com aquelas crianças no ar livre, ele colocou um cesto cheio de doces, longe, assim, uns 10 metros longe das crianças, e disse: a primeira pessoa que chegar e pegar esse cesto, dela será todos esses doces. E aí ele afastou as crianças
colocou-as em fileira e contou até 3. E quando ele chegou, ele falou no 3, iniciou, todas aquelas crianças se deram as mãos e foram passo a passo juntas até chegarem no cesto. No cesto, todas pegaram juntas ao mesmo tempo e celebraram juntas aquele momento. E ele ficou espantado com aquilo. E uma menina disse para ele, Ubuntu. E ele perguntou o que significava. E ela disse, como uma de nós pode celebrar e se alegrar quando todas as demais estão tristes. E ali ele entendeu essa filosofia e esse estilo de vida, ou essa maneira de se olhar a vida, que tem muito a ver com esse hábito. Pense, ganha-ganha. É possível nós ajustarmos a nossa vida a esse novo paradigma, aonde não só eu vou ganhar, mas todos nós podemos encontrar maneiras aonde todos saiam ganhando. Isso não é tão simples, não é tão fácil, mas vale a pena. Então, nesse mês nós vamos trabalhar sobre essas questões e algumas aulas nós vamos trabalhar em cima de alguns temas. Por exemplo, a nossa próxima aula será Pense Ganha-Ganha no meio ambiente. Olha só que interessante. Nós também vamos trabalhar Pense Ganha-Ganha na família. Pense Ganha-Ganha na sociedade. E com isso nós vamos aprender. Eu gosto muito dessa frase, que sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas juntos nós podemos chegar mais longe. Isto é algo muito verdadeiro e que nós precisamos aprender nesse tempo onde nós estamos percebendo que, apesar de estarmos em isolamento, num momento cheio de incertezas, de crise financeira, essa parte da economia, nesse abalo muitas vezes das emoções, nessas incertezas diárias, onde muita coisa muda todos os dias, nós vamos precisar aprender a desenvolver essa capacidade de pensar ganha-ganha, de ajuda mútua, de colaboração, para que nós possamos atravessar, gente, esses momentos. E por que não pensar ganha-ganha em relação à escola, pensar ganha-ganha em relação aos colegas? Tudo isso nós vamos falar, conversar e desenvolver esse assunto e praticá-lo, incentivar a prática, esses desafios que nós temos aí pela frente. Muito bem, até mais, fiquem bem e até a nossa próxima aula.